estava escrevendo uma reportagem para uma revista, como eu disse, sou repórter, né? E essa reportagem era sobre a Santa Dulce, sobre a canonização dela. E aí eu tive que entrevistar o José Maurício, que era um homem que era cego e voltou a enxergar por intercessão de Santa Dulce. E aí eu fiz essa entrevista e eu fiquei tão impactada com o que ele me disse, porque ele disse assim: eu era cego e voltei a enxergar. Compartilhei no meu Facebook uma coisa assim: nossa, entrevistei o José Maurício, foi algo muito impactante e tal. E o diretor do editorial da Paulus, Padre Silvio Ribas, viu e me mandou uma mensagem: Carla, por que a gente não escreve um livro sobre Santa Dulce? Então, foi assim que surgiu. Agora, para continuar, porque uma coisa é você receber um convite, outra coisa é você trabalhar com um tema durante muitos dias, é você ter a motivação para continuar esse trabalho. E aí, o que me inspirou? A própria Santa Dulce, né? Porque a Irmã Dulce é uma mulher, assim, muito admirável. A maior dificuldade foi o peso da responsabilidade, né? A Paulus é uma editora católica e ela certamente tem muitos teólogos, historiadores, vaticanistas, historiadores da vida de santos que poderiam fazer esse trabalho de trazer os leitores à história de Santa Dulce. Mas a Paulus queria um livro que fosse acessível e que pudesse ser objeto de diálogo, de estudo entre nós, né? Que não somos sabedores da doutrina da Igreja Católica, etc. Então, eu acho que o primeiro maior desafio foi a responsabilidade que caiu sobre os ombros, assim, né? E a segunda dificuldade, eu diria que é a insegurança com o texto que acomete a todos nós. E é interessante eu poder falar disso, porque muitas vezes as pessoas pensam que os escritores ou as escritoras são como grandes, né, misteriosos, que sentam no computador e escrevem de modo muito fácil, mas não. O trabalho da escrita, ele requer muita disciplina, muita doação e muita pesquisa, né? Eu tive pouco tempo para a produção desse livro, então foi um momento de muita demanda, de muito profissionalismo. Porque imagine, a Carla, ela um dia, né, vai deixar essa vida, mas aquilo que a gente escreve, seja nas redes sociais, sejam nos livros, isso fica para sempre, né? Então é muita responsabilidade colocar o seu nome ao lado do nome de uma santa, ao lado do nome de uma editora que tem uma história também secular. Então teve um grande peso, que o livro ele não é uma biografia, ele é um livro-reportagem. Porque quando você fala de uma biografia, você entende que o trabalho literário ele vai apresentar numa ordem cronológica todos os itens, todos os pontos da vida daquele biografado. No livro reportagem, o jornalista, o escritor, ele tem a possibilidade de pautar aquilo que ele está cobrindo. Então, a partir da história de Santa Dulce, a partir do material que eu tive acesso, eu fiz um recorte nos momentos que eu achei mais interessantes a ser compartilhado, né? Porque vocês imaginem, uma vida de 77 anos, elas não caberiam num livro, num livro reportagem desse tamanho. O que não tira o mérito da obra, mas é só para dizer que muito do que tem da obra, no livro reportagem, tem a partir do olhar de quem a escreve. Então, vocês veem aquilo que está escrito, é muito o meu olhar sobre a Santa Dulce. A minha reação foi de muita alegria de poder conversar com alguém que recebeu um milagre. Foi de um espanto, mas um espanto positivo, de acreditar que milagres são possíveis de fato, né? Uma história muito contemporânea a nós, né? Ela nasceu em 1914 e morreu em 1992. Então, é muito recente. Eu costumo dizer que quem pisa na Bahia e encontra pessoas com mais de 40 anos, certamente vão ouvir histórias de Santa Dulce, não porque elas ouviram, mas porque elas viram Santa Dulce, né? Então, é uma história muito recente. Então, conhecer um miraculado, ouvir, falar com ele, ter o celular, o WhatsApp dele, é muito especial, né? É muito especial. Mas eu contei muito com o apoio das obras sociais da Irmã Dulce, que tem uma assessoria de imprensa e um memorial de Santa Dulce,
Quem visita as obras sociais de Irmã Dulce na Cidade Baixa, em Salvador, pode conhecer de perto a história dela através dos objetos, do quarto que ela viveu, do espaço que hoje é o Hospital Santo Antônio e que antes era o galinheiro onde tudo começou. E fui até os Arcos do Bonfim. Enfim, eu fui fazer a busca de campo, porque não basta você só ouvir ou você ler, você tem que tocar na realidade. Eu entrevistei pessoas que conviveram com Santa Dulce, né? Eu entrevistei pessoas que foram tiradas da rua por Santa Dulce, que hoje chamam Santa Dulce de mãe, né? Tem depoimentos no livro. Eu entrevistei a sobrinha de Santa Dulce, que hoje é superintendente das obras sociais. Eu entrevistei a irmã de Santa Dulce, a única irmã viva ainda de Santa Dulce, e é uma senhora muito... É muito interessante você conversar com alguém que é irmão de santo, né? Escrevi esse livro em 47 dias, né? Então foi um processo muito... Foi uma imersão na vida de Santa Dulce, uma imersão na Bahia, na Cidade Baixa, lendo outros colegas, né? Lendo outras pessoas. Então... Eu não sei se vocês têm fé, mas também foi um período de muita oração. Porque eu acredito que, como jornalista, como escritora, eu sou uma ferramenta para promover educação. Não eu, Carla, né? Mas os produtos que eu produzo. E aí, esse senso de responsabilidade, ele nos visita também, né? Eu me esforcei muito para trazer os momentos mais relevantes do meu ponto de vista, relevantes para a história da Bahia, para a construção de políticas públicas no Brasil, mesmo antes do SUS ou do SOAS existir, e também importante para os fiéis da Bahia. Bom, para uma pessoa se tornar santa, ela precisa passar, ela não, né? A vida dela precisa passar por dois processos. O primeiro é o de beatificação e o segundo de canonização. Então, o primeiro milagre de Irmã Dulce aconteceu, segundo o processo de beatificação, quando uma mulher chamada Maria Cláudia, ela estava em Sergipe dando à luz ao seu filho e ela entrou no processo de hemorragia muito grande. E aí um padre, amigo da família, foi chamado no hospital para rezar por ela. E ele tinha uma imagenzinha da Irmã Dulce, que na época era só irmã, né? E aí ele começou a rezar, pedir para a Irmã Dulce para ajudá-la, né? Para que ela sobrevivesse. Imediatamente, segundo os médicos que estavam cuidando da Maria Cláudia, já tinham dado que ela não sobreviveria, só a criança iria sobreviver. Ela voltou, o sangue estancou, parou de sangrar. E assim, ela tá super bem, o filho dela tá super bem também hoje. Então, esse foi o primeiro caso que possibilitou a beatificação. O segundo caso é o caso do José Maurício, que eu contei no início e que abre o livro, que é aquele homem que era cego e voltou a enxergar. Mas como que é possível? Dizem os baianos e muitas outras pessoas que há outros tantos casos de milagres. Por exemplo, às vezes a pessoa acorda com uma febre. Ai, minha Santa Dulce, me ajuda a melhorar minha febre. Aí a pessoa para a febre. Mas não tem como comprovar que foi a Santa Dulce, né? Sim. Não tem. Então, para comprovar o caso do primeiro e do segundo milagre, foram necessários que 7 médicos de diferentes lugares convocados pelo Vaticano. Isso acontece com todo caso de beatificação e canonização. Existe um grupo científico que vai pesquisar os laudos médicos para dizer se aquilo que aconteceu foi de fato milagre ou se teve uma resposta científica, né? Por exemplo, se a gente pede hoje a cura do coronavírus, seria maravilhoso, né? Sim. Seria maravilhoso. Para poder dizer que isso foi uma intercessão, um milagre por intercessão de Santa Dulce, a gente ia precisar ter médicos fazendo essa análise. E esses médicos, eles não podem ser católicos, só católicos. São médicos cientistas de diversas manifestações religiosas, inclusive ateus. A Igreja Católica, para validar os milagres dela, ela recorre à ciência. A Igreja Católica, ela é muito séria no que diz respeito
a legitimação daqueles que serão eleitos santos ou santas. Então, a nossa primeira santa brasileira foi santa porque ela ajudou essas duas pessoas que eu te falei. Mas, visitando as obras sociais e lendo os tantos relatos, porque chegam relatos diariamente de milagres, a gente observa que os milagres, eles continuam. A irmã Dulce, ela não sabia que ela podia fazer milagres. A irmã Dulce vivia no dia a dia dela fazendo, praticando a caridade, sem... Ela não imaginou que ela ia se tornar santa. Eu acho que o que motivou tudo que ela fez é ver a realidade, ver a pobreza da Cidade Baixa e sentir compaixão, querer ajudar o próximo. Essa foi a motivação da atuação de Santa Dulce. A irmã Dulce nasceu de uma família que não era uma família pobre, era uma família que tinha, sabe, uma família que tinha... Nunca faltou nada para Santa Dulce. Irmã Dulce vivia bem na sua família. Quando ela completou 13 anos, a sua mãe faleceu. A mãe da irmã Dulce se chamava Dulce. A irmã Dulce se chamava Maria Rita quando nasceu. Ela só se tornou Dulce quando entrou na congregação, né? E aí, quando ela se tornou freira religiosa, a madre superiora dela perguntou: então, qual nome você quer ter agora? Porque você tem uma nova vida. E aí ela escolheu o nome de Dulce em homenagem à sua mãe. Irmã Dulce tinha uma infância muito saudável. E aí, quando a mãe de Irmã Dulce morre, ela vai ser criada mais próxima das tias, as irmãs do seu pai. E as tias e o pai de Santa Dulce, eles praticavam muita caridade. Porque vocês imaginem que na década de 70, Salvador tinha... o Brasil era um país, e é um país muito pobre, né? É importante a gente refletir que nós que estamos aqui conversando, que temos acesso ao computador, internet, estamos nas nossas casas em isolamento, nós somos uma parcela da população, né? E Santa Dulce sabia disso, sabia que ela também era uma parcela privilegiada da sociedade, que outra grande parcela da sociedade não tinha acesso à moradia, à alimentação, à educação, ao lazer. Ela adorava jogar bola, por exemplo. Ela gostava de jogar bola, ela gostava de ir para a praia. E ela sabia que tinha outras crianças que não tinham o que comer, muito menos, em vez de jogar bola, elas tinham que pedir dinheiro na rua. Então, Irmã Dulce, ela atuou nessa realidade, né? A motivação dela foi, desde pequenininha, foi fazer a caridade, praticar a caridade. A opção de se tornar religiosa foi um desejo do coração dela. O pai dela queria que ela fosse professora. E ela, obediente, ela fez o curso magistério, né? Se tornou professora, só que ela não estava feliz sendo professora. Ela sentia que ela precisava ir para a rua para ajudar as pessoas. E assim ela o fez. Ela foi para a rua. Até que decidiu acolher as pessoas em situação de rua, as pessoas doentes e pobres, no galinheiro da congregação dela. E aí é que tudo começa. Começa a surgir o Hospital Santo Antônio e as obras sociais que hoje atendem milhares de pessoas. Cerca de 2 milhões de atendimentos por ano, para vocês terem ideia, até hoje, né? Então foi isso que motivou a Irmã Dulce a praticar o bem. Ela dizia que Jesus Cristo, que ela via Jesus Cristo no próximo que era mais pobre. E eu acho importante a gente falar da Irmã Dulce, da Santa Dulce nesse momento, Fernando, e todo mundo que está nos ouvindo. Porque atualmente a gente tem muitas pessoas em situação de rua. No Brasil, antes da Covid-19, eram 220 mil pessoas em situação de rua. Cerca de 7 milhões de pessoas que pagam aluguel. E aí, no momento de pandemia, em que as pessoas estão desempregadas, são 13 milhões de desempregados no Brasil. A gente percebe o quê? Que vai aumentar o número de pobres na rua. Então, talvez, a gente vai celebrar agora 1 ano da canonização de Santa Dulce, dia 13 de outubro. Talvez seja um bom momento da gente refletir o que a gente também está fazendo para o bem do mais próximo, né? Desse mais pobre que está na rua. Santa Dulce é um alerta para todos nós.